A fala de Jesus, ela é emblemática quando propõe aos discípulos que tentavam se interpor às crianças que iam ao encontro dele, dizendo: não os embaraceis, deixai vir a mim. Deixai vir a mim. Vir a mim é uma perspectiva de poder desobstruir o caminho das crianças na direção do Mestre. Essa assertiva que todos conhecemos das nossas reflexões doutrinárias apontam sempre numa direção da evangelização infantil, da educação das nossas crianças, e está de bom tom. Hoje, en passant, eu quero fazer algumas reflexões suscitando um outro olhar, um olhar mais psicoterapêutico, nos embutindo, nos envolvendo de uma forma mais intrínseca. Deixar a criança ir a Jesus também é fazer uma revisão da nossa própria história e dar permissão para que a nossa história ela possa ser atualizada no aqui e no agora. Detemos uma historiografia ancestral, mas temos uma bem próxima que fala dessa encarnação e que fala da nossa história recente e que fala da criança que fomos. E essa relação, que é uma relação que estamos propondo à guisa de metáfora, ela sugere de que a nossa relação com essa criança interna, interior, ela precisa, sem demora, ser desobstruída, posto que todos aqueles que estamos aqui, em sendo crianças, experimentamos uma relação com aqueles que nos cuidaram, notadamente nossos pais e tutores, por extensão, que favoreceram ou não a sua constituição. O espírito, quando renasce, na formatação do seu ego, ele vive experiências dramaticamente superiores e importantes. Gestacionalmente, que quando lesada, dentro de um olhar acadêmico, pode sugerir as alterações que falam do autismo, que falam da esquizofrenia. De 0 ano a 1 ano e meio, as alterações outras que apontam numa direção dos transtornos graves, do humor, quando lesados. De 1 ano e meio a 3, alterações que falam dos processos narcísicos, dos transtornos de personalidade. E de 3 anos em seguida, até se compor 6 anos mais ou menos, temos os processos neuróticos, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, aquilo que nos envolve como que a maioria da população, do ponto de vista quantitativo. Esse é um olhar acadêmico à guisa de síntese. Quando o espírito renasce, sob a visão da ciência espírita, nós somos convidados a formatar um novo ego. E esse ego, esse ser que somos dentro do útero materno, precisamos de continência, de acolhimento. Precisamos, tanto quanto possível, de um processo de inclusão incondicional, tanto quanto possível é uma mãe fazê-lo e o seu pai. Quando há um movimento de resistência, seja a gestação, seja aquilo que se segue, trava-se nessa formatação do nosso eu uma esquisitice. Nós estabelecemos um jeito de fazer de modo a agradar nosso pai e nossa mãe. Porque o que há de mais grave no que se refere à nossa constituição reencarnatória para esta vida e para todas as vidas, é o processo do acolhimento amoroso. Quando não somos acolhidos, quando não somos incluídos dentro dos corações daqueles que nos envolvem, nós sentimos um sentimento que é para lá de pior do que a culpa, que é a vergonha tóxica. Um sentimento que nos permeia e que diz assim: eu sou falho, eu sou mal feito, eu não sou digno de graça. Esse sentimento de vergonha tóxica, como se nós pudéssemos trazer um defeito de fabricação, ele é estabelecido no inconsciente da criança. Isso estabelece-se independente dos pais estarem rejeitando de fato a criança. Se eles estão muito ausentes, se eles brigam entre si, a criança pode levar em conta, recém-nata, psicologicamente e inconscientemente ela introjeta isso, de que é ela que não tem graça para promover a harmonia do pai, ela que não tem sabor para fazer com que o pai esteja bastante presente, é ela que não tem predicados para que a mãe lhe constitua, lhe enche de afeto, lhe atenda às suas necessidades fundamentais. Ou seja, a criança a si mesmo se imputa a culpa
por consequência da vergonha, de não ser amada, de não ser acolhida, de não ser substancialmente cuidada. Então ela faz um movimento que é muito comum e que talvez esteja em muitas das nossas histórias. Ela constitui um novo eu. Esse novo eu, ele se diferencia do eu real. É uma tentativa de mimetizar algo que agrade papai, mamãe, professor, titio, babá. Por quê? Porque é um processo de sobrevivência, é uma estratégia de sobrevivência. Esse mecanismo tenta capitalizar o que a criança acha que dentro de si ela não tem graça, valor, ela não tem predicados. Portanto, é um mecanismo de autocompensação. Essa dinâmica, ela é muito sutil. E aqueles que somos na nossa história, acabamos por vitalizar esse eu artificial em detrimento do eu real. Ou seja, nós criamos uma capa daquilo que somos sem sermos o que somos. E aí, como base, nós vamos sobrevivendo ao longo da infância com essa ideia inconsciente de que nós não temos valor, o que gera baixa autoestima, autodesprezo, que gera o sentimento de inferioridade, e nutrindo com muita energia um outro eu para tentar agradar o máximo possível, assim de se sentir validado enquanto ser. Esse projeto é absolutamente catastrófico, porque quando nós somos amados, não pelo que somos, mas pelo que aparentamos, trava-se um abismo dentro de nós mesmos. Legitima-se o processo de que eu realmente não sirvo, de que eu sou defeituoso, porque eu sou amado pelo que eu aparento e não pelo aquilo que eu sou realmente. Dessa dinâmica, nós vamos nos desenvolvendo e vamos criando estratégias para sobreviver, modelando um jovem, já complicado, e mais tarde um adulto, que é a gente aqui, todo meio atrapalhado, mais ou menos atrapalhado, tentando sobreviver. Então, como consequência dessa criança que se constituiu anomalamente, disfuncionalmente, nós adultos estamos hoje aqui trazendo uma relação de coabitação, de convivência, tendo dentro de nós mesmos uma criança invisível, que não é uma criança habitualmente dourada, que não é uma criança maravilha, que não é uma criança que vai perfumar a existência, que não é uma criança que vai lograr nos dar permissão de plenitude, de felicitação, de iluminação, de uma boa chegada social. Por quê? Porque ela foi mutilada na sua história. Há, portanto, uma doença invisível, subjetiva, que, se não tratada em tempo, ela, mais do que uma disfuncionalidade subjetiva, ela vai caminhar, como propunha William Reich, depois Lowen, ela vai caminhar para o corpo, para as alterações orgânicas, para as couraças musculares, para mais tarde, depois, modelar doenças físicas, naturalmente em sintonia com o que se estabelece no perispírito de outras existências, dos quais nós já trazemos vulnerabilidades, que são atiçadas, que são, por assim dizer, incrementadas. Então surgem patologias, às vezes, que nem têm consonância com a nossa genética, a nossa história genética recente. Assim sendo, é necessário nos olharmos. Todas as vezes que nós, enquanto adulto, pudermos fazer uma autoanálise, nós vamos perceber que a nossa consistência, às vezes, ela está refletindo uma dominação infantil. Estamos sitiados por uma criança que foi lesada e que ela comparece no adulto sem que o adulto se dê conta. Quando, por exemplo, num debate, você se levanta, vai embora e bate a porta. Ao invés de dialogar, de discutir, trocar ideia, aprofundar, você se aborrece. Eu não quero mais participar dessa reunião. Eu saio da AME, sai da AME e bate a porta. Numa atitude infantil, como você fazia quando criança. Para sobreviver, fugia das brincadeiras. Ou fugia dos adultos. Numa tentativa de chamar a atenção, a gente chama a atenção, às vezes, burramente, com gestos imaturos que não são proporcionais a um adulto, não são razoáveis no adulto.